Olá, ouvinte internauta do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Estamos nesta manhã de sábado ao lado do professor Tiago Albuquerque, no compromisso de levar a você a informação mais segura e precisa na área da Previdência Social. Professor Tiago, seja bem-vindo mais uma vez no Jornal Alerta Geral. Bom dia. Bom dia, Luzenor e amigos ouvintes do Alerta Geral. Sempre um prazer estar nessa casa que tem feito esse papel tão cidadão que é divulgar essas informações sobre o direito à aposentadoria. E vamos ampliar ainda mais, professor Tiago, o nosso serviço para a população. Independente da faixa etária, eu costumo dizer que quando nós estamos falando sobre a aposentadoria, não estamos direcionando o nosso conteúdo apenas para as pessoas mais velhas que já estão ali a caminho da aposentadoria. Fico feliz, professor Tiago, quando surgem as perguntas de jovens na faixa dos 20, 25 anos, já preocupados com a contribuição para o INSS. Perfeitamente, Luzenor. É muito interessante porque a gente tem que pensar também que previdência exige um planejamento, né? Saber como contribuir é uma das características de sucesso para depois ter um benefício com pagamento realmente que cubra as despesas que você venha a ter na idade avançada. Registrar para você, ouvinte internauta, que a reforma previdenciária continua tramitando na Câmara Federal e a expectativa é que haja avanço até meados de julho na votação das mudanças que disciplinam novas regras para a concessão de aposentadorias e pensões. Vamos agora às mensagens dos nossos ouvintes. Vamos começar pelo centro do poder político, onde está o debate da reforma previdenciária. Mas, neste momento, não para falar sobre a reforma, mas sobre perguntas dos nossos ouvintes. Ou melhor, de uma ouvinte. A Nonata está em Brasília, professor Tiago, e faz a seguinte narrativa. Minha mãe tem 55 anos de idade, morou na roça até 1997 e mora atualmente em Brasília, onde trabalhou com carteira assinada de doméstica por 16 anos. Gostaria de saber quando a minha tia pode dar entrada no pedido de aposentadoria. Bom dia, dona Nonata. Um abraço a todos os amigos ouvintes aí de Brasília, região do centro nervoso do Poder Central do Brasil. Dona Nonata, sua tia está bem pertinho de conseguir a aposentadoria porque ela já tem a carência mínima que são 15 anos e ela já tem 16. Ela vai ter que esperar só um pouquinho mais porque como ela teve a carteira assinada como empregada doméstica, que é um trabalho urbano, a idade mínima para ela se aposentar não é de 55, mas de 60 anos de idade. Então tá bem pertinho. E nesse caso, professor, a dona Nonata não se enquadra naquele perfil da aposentadoria mista, somando tempo de trabalho na agricultura e na área urbana, porque já tem as condições do ponto de vista da contribuição para pedir a aposentadoria. É isso mesmo, Luzenor. Como ela já tem esse período mínimo de carteira assinada, ela não necessita mais somar qualquer período rural. Então já tem a carência mínima exigida, que é de 180 meses, ou seja, o equivalente a 15 anos. E para você, trabalhador doméstico, trabalhadora doméstica, é importante ter a sua carteira assinada, porque esse tempo de contribuição vai ser determinante para você, no futuro, pedir a aposentadoria. De Brasília, vamos à região metropolitana do Cariri. Francisco Moura, de Juazeiro do Norte. Tenho exatos 53 anos de idade, contribuo há 36 anos e ainda continuo contribuindo. Não vou dar entrada agora porque o deságio é muito grande, então quero continuar contribuindo para conseguir o teto da Previdência. Eu contribuo com o teto há mais de 25 anos. Gostaria de saber se eu não entrar com o pedido de aposentadoria agora, mesmo que as novas regras sejam aprovadas, eu vou ser afetado com as mudanças? Tem uma resposta boa para o Francisco Moura, professor Tiago? Excelente pergunta, Luzenor. Francisco Moura, um abraço para você, todos os amigos da região do Cariri, o doutor Coelho Neto, o doutor Vavá Lemos, o doutor Felipe Santana e demais amigos daí da UAB. Seu Francisco, sua pergunta cabe e é dúvida de muita gente. Aquela pessoa que ela já preencheu todos os requisitos, que ela já completou idade, tempo de carência ou tempo de contribuição, se sobrevier à reforma da Previdência, vai ter algum prejuízo se não tiver requerido benefício? E a resposta é positiva para você e para outras pessoas na sua situação. Não será prejudicado, porque a Constituição Federal ela prima pelo direito adquirido. Ou seja, quando você preenche todos os requisitos para a aposentadoria, você já tem direito adquirido a ela. Então a lei ela não pode prejudicar o que já está implementado, como é o seu caso. Francisca Silva está em Iguatu. Dei entrada no INSS no mês de abril com pedido de pensão por morte rural e está em análise. Gostaria de saber se quando analisares eu recebo desde o dia que dei entrada. Tem uma resposta aí, professor Tiago, que pode não ser muito boa para a dona Francisca Silva.
Dona Francisca, bom dia aos amigos de Iguatu, doutor Danilson, doutora Marciana, doutora Sandra, doutor Ednando daí da nossa região. Olha, Francisca, realmente, se o INSS comprovar que na época da entrada a senhora já tinha preenchido todos os requisitos, já tinha idade, tempo de contribuição, carência, a senhora recebe o atrasado desde a época da entrada lá, tá bom? Agora, se o INSS disser, não, no dia que a dona Francisca agendou o benefício dela, ela ainda não tinha preenchido a carência mínima, não tinha 15 anos, aí ele vai dizer assim, olha, não, então ela não tem direito ao atrasado, tem o benefício. Agora, Preciso se o INSS... esclarecer, professor Tiago, a dona Francisca Silva, ela está esperando uma pensão por morte da área rural. Perfeito. E pelo jeito, quem tem o benefício rural não o deixa como pensão. É isso, professor? Deixa. Parece que o caminho... Deixa. O benefício de aposentadoria por idade rural, ele deixa sim a pensão por morte. O que não deixava antigamente, Luzenor, eram os benefícios assistenciais do extinto fundo rural, que eram os benefícios de renda mensal à pessoa velha, né? Aposentado por velhice. Era um benefício que existia antigamente, um caráter assistencial, ele não gerava pensão por morte. Mas os benefícios concedidos desde 24 de julho de 91, que é da época da Lei 8.213, ele gera sim o direito à pensão por morte. Então, bom nessa esclarecimento, toada, professor. Pronto, então nessa toada, nesse sentido, como a gente estava dizendo, se o servidor perceber que a senhora já tinha preenchido todos os requisitos para ter direito à pensão por morte na época do requerimento, ele vai pagar sim o atrasado desde a época do requerimento. Eu acrescento outra informação para a dona Francisca Silva, que serve para muita gente, professor Tiago, porque ao longo dos últimos dias nós temos recebido muitos questionamentos sobre a demora do INSS em liberar os pedidos de aposentadoria, auxílio-doença, auxílio-maternidade. Tem realmente uma enxurrada de pedidos no INSS do Ceará, são mais de 40 mil pedidos de aposentadorias, de outros benefícios e você, segurada, precisa ter um pouco de paciência. A Operação Pente Fino, que está a caminho, na medida provisória que disciplina as regras para essas perícias médicas, está lá também a decisão do governo federal em instituir um mutirão para destravar todos esses pedidos que estão em atraso. Ou seja, ao caso da dona Francisca Silva, que deu entrada no pedido em abril, ela vai ter que esperar mais algum tempo, porque neste momento o INSS está apreciando os pedidos que chegaram nas agências ainda no mês de setembro do ano passado. É isso mesmo, Zenô. Eu tive com uma pessoa recentemente essa semana e ela me falou que o benefício dela foi dado entrada em outubro do ano passado e ela teve a resposta agora na segunda-feira dessa semana. Então, realmente está demorando um pouco a análise, né? E aí a gente ainda vai ter essa dificuldade de ser criado esse mutirão, ter a previsão de criação do mutirão, mas ter financiamento ou não, ou seja, ter crédito suplementar suficiente para pagar esse mutirão. E tem mais duas perguntas também nessa área. A dona Marisa está em Jaguaribe. Olá, meu bom dia. Dei entrada no salário maternidade há 1 mês e poucos dias. Queria saber com quantos meses sai a decisão. Dona Marisa, infelizmente, a gente acabou adiantando até a sua resposta aqui. O INSS está alterando o procedimento dele de análise física para análise digital do benefício e até ele conseguir realmente arredondar tudo isso aí, treinar servidor para que conheça os sistemas digitais, para que possa superar as dificuldades de entraves tecnológicos ainda, vai demorar um pouquinho, então vai ser necessário um pouco mais de paciência da senhora. E para a Alexandra de Umirim, professor, qual é a resposta? Ela disse que há 4 meses deu entrada no pedido do benefício de prestação continuada BPC do filho e ainda não a chamaram para a perícia. Qual o motivo de tanta demora? Também é esse, professor? Não deveria ser, Luzenor. Pode ser um problema realmente de cadastro lá de médico perito na agência do INSS. Pode ser que a agência dela esteja demorando aí, a agência de ela pelo requerimento, esteja com falta de servidor médico, né? Porque normalmente essa perícia, como ela não depende da análise documental, ela não demora tanto tempo realmente não. Outra pergunta também bem parecida. A Josiane está em Aracoiaba. Gostaria de saber se é verdade que o salário maternidade é aprovado quando se passa pelo menos 3 meses após a entrada. Já vai fazer 2 meses que dei entrada e fiz a entrevista no INSS e nada de resposta. Está em análise? Dona Josiane, na verdade, não precisava esperar nem 3 meses. A lei de benefícios diz que o primeiro pagamento não pode demorar mais de 45 dias após a entrega da documentação completa. Mas, como a gente está tendo essa mudança, o INSS está alterando o seu processo de análise para um processo digital, infelizmente é em razão disso, ou deve ser em razão disso, que o seu benefício está demorando um pouquinho mais.
Dona Socorro, da cidade de Russas, tem 60 anos de idade, 19 anos de carteira assinada. Eu acho que a resposta é boa, Dona Socorro. Dona Socorro, a senhora já pode correr para o INSS, na verdade, utilizar os canais remotos, o 135, o meuinss.gov.br e fazer o requerimento da sua aposentadoria, pois, como eu gostava de dizer quando eu trabalhava com isso diretamente, a senhora está aposentada. Cláudio de Maracanaú, região metropolitana de Fortaleza, tenho 20 anos de contribuição e 49 anos de idade, sou motorista de funerária. Posso dar entrada na aposentadoria? Agora não é, ô Cláudio? Cláudio, pode dar entrada, você pode, a Constituição garante o direito de peticionar os órgãos administrativos, mas ter deferido o benefício, infelizmente, você não vai ter agora, porque você não tem a idade mínima. Já tem a carência, que é pelo menos 180 meses, o equivalente a 15 anos, mas falta completar a idade mínima para o trabalhador urbano, que é de 65 anos de idade. Você que nos acompanha pelas redes sociais do Ceará Agora pode mandar a sua mensagem, ou você que está nos ouvindo no interior do Ceará ou na Grande Fortaleza, manda a sua mensagem sobre a aposentadoria, sobre pedidos de benefícios para o nosso WhatsApp 085 98940 2385. Mas tem também a opção da hashtag? Isso mesmo, você entra nas mídias sociais do Ceará Agora ou então na sua própria mídia social e marca a hashtag Ceará Agora com a sua dúvida, sua pergunta, que a gente vai ficar muito feliz em responder. A Ana, em Aracati, está nos acompanhando pela FM Canoa com a seguinte dúvida. Bom dia, sou autônoma e queria pagar para poder me aposentar. Fui ao INSS e lá me deram duas opções. Uma de R$ 49,90 e outra de R$ 109. Mas esse valor de R$ 49,90, o INSS diz não ser garantia da aposentadoria. Isso é verdade? Esclareça, por favor, professor Tiago. Dona Ana, é possível que esse tempo sim seja contado para garantias, para a garantia da sua aposentadoria sim. Aproveito para mandar um abraço aí para a doutora Sheila, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB Aracati. Só que esses 49 ou 109 que a senhora vai pagar só servem para aposentadoria por idade, aquela que você vai ter que ter no mínimo 60 anos para poder se aposentar. Elas não servem, essas contribuições, para aposentadoria por tempo de contribuição, porque elas são alíquotas reduzidas e essa aposentadoria por tempo de contribuição é um benefício que enseja um pagamento maior durante mais tempo, já que ele não se vincula à idade mínima. Então, servir para se aposentar serve, mas só serve na modalidade de aposentadoria por tempo de contribuição e também serve para cobrir todos os outros benefícios, só não serve para aposentadoria por idade. Mais uma... Perdão. Só não serve para aposentadoria por tempo de contribuição. Para aposentadoria por idade, todos os outros benefícios servem sim. Mais uma pergunta agora vem da Veridiana de Paramoti. Sou professora, tenho 44 anos de idade e 22 anos de contribuição. Quanto tempo ainda falta para eu conseguir minha aposentadoria se essa reforma previdenciária passar? Dona Veridiana, a aposentadoria do professor também vai ter uma exigência de idade mínima, que inclusive no relatório agora ela foi diminuída para o que estava previsto inicialmente. Então a professora ainda vai ter direito a se aposentar quando ela completar essa idade mínima. Mas de 55 anos de idade. 55 anos de idade, que vai ser. E 25 anos de contribuição, é isso, professor? Isso mesmo, isso que foi interessante, Luzenor. O tempo mínimo de contribuição não foi alterado também no relatório, permaneceu com 25 anos. Vamos direto às dúvidas dos nossos ouvintes, agora de um ouvinte de Pentecoste. Faz 7 meses que eu dei entrada no benefício do meu filho. O INSS ligou, mas eu não atendi porque não vi o celular tocando. A minha dúvida é o que seria que eles queriam, pois ligaram 3 vezes e depois não ligaram mais. Eu quero ligar, mas só dá o culpado. É aquele tal do 135 que burocratiza, que atrapalha ao invés de ajudar a vida do segurado. Luzenor, a demora de algumas pessoas quanto à alteração agora do análise digital do INSS, ela está sendo ainda realmente um ponto de muito debate, muita reclamação ainda por parte dos segurados, mas a ideia é justamente que esse processo digital seja mais ágil do que o retorno pelo 135, já que todo mundo pode acessar e não tem uma demanda de pessoas para atenderem no 135. Se analisa pelo computador direto lá e não tem esse negócio de ter gente atendendo, telefonista, pelo computador não tem fila virtual, você acessa logo, já sabe logo os motivos. Então, realmente, esse 135 pode levar um pouco de demora e a ideia é que, através do processo digital, todo mundo consegue ter acesso a essas respostas mais rápido. Realmente pode estar demorando um pouquinho aí.
A Natália está em Icó, nos acompanhando pela FM Papagaio. Quero saber o que precisa para encaminhar o salário maternidade. Minha bebê tem apenas 4 meses, ou já tem 4 meses. Tenho 21 anos de idade e 9 meses de contribuição. Essa condição a permite ter acesso ao benefício, professor Tiago? A Natália, se ela for empregada, se ela for trabalhadora avulsa, se ela for empregada doméstica, realmente ela pode pedir o benefício, porque normalmente, para alguns contribuintes, há uma carência de 10 meses de contribuição. Mas se você for uma dessas 3 categorias que eu falei, a senhora não tem carência, não tem mínimo de contribuição. Bastava estar trabalhando ou estar no período de graça na época em que a criança nasceu. A senhora agora, então, já pode dar entrada sim no benefício. A senhora vai ter que levar certidão, a carteira de trabalho, comprovante de endereço, a identidade e algum outro mais requerimento que o servidor venha fazer. A dona Maria Helena de Acopiara tem 53 anos de idade, diz que sofre com escoliose, é doente da coluna e tem esporão de galo nos 2 pés. É agricultora e tem dia que anda com muitas dificuldades. Ela quer saber, professor Tiago, se tem direito a algum benefício previdenciário. Hoje ela recebe o Bolsa Família e o auxílio do governo federal. Dona Maria Helena, a senhora pode até ter direito sem algum benefício, mas a senhora vai ter que provar que, além de estar doente, que está doente e que essa doença a torna incapaz para o trabalho. Porque a gente sempre faz essa distinção, não basta estar doente, essa doença tem que gerar uma incapacidade para você trabalhar. Mais uma pergunta da dona do Sérgio Vieira de Acopiara, também de Acopiara. Mais uma pergunta, quero mandar um abraço para todos os ouvintes da FM Carinhosa no município de Acopiara 91.1, administrada pela doutora Rosa Almeida. Obrigado aí pela parceria e aqui nós estamos à disposição do ouvinte para transmitir essas informações tão importantes sobre a Previdência Social. Então vamos à pergunta do Sérgio Vieira. Tem 54 anos de idade, 25 anos como eletricista, carteira assinada e em janeiro de 2019 fez um procedimento cardíaco, colocou stent e o médico deu um atestado o afastando do trabalho de forma definitiva. Ele pergunta se pode dar entrada no pedido de aposentadoria. Sérgio, bom dia. Pode dar entrada sim no pedido de aposentadoria por invalidez, tá bom? Agora, vai depender da análise da perícia médica se realmente essa sua incapacidade é permanente para o trabalho que você desenvolve. Agora tem um detalhe que pode ser uma boa notícia para ele aqui, Luzenor. Ele disse que trabalhou 25 anos como eletricista. A exposição à eletricidade, ela era reconhecida pelo próprio INSS até 5 de março de 97 como especial, ou seja, daria um tempo de contagem diferenciada para ele. Depois dessa data aí, o INSS não reconhece mais, mas o judiciário continua reconhecendo o tempo de exposição à eletricidade como especial. Então você comprovando perante o juiz que trabalhou 25 anos exposto à eletricidade, tem direito a se aposentar também com aposentadoria especial. Independente de provar a doença, já tem direito à aposentadoria especial. E essa aposentadoria, ela isenta a incidência do fator previdenciário. Qual é a data, professor? A partir de que momento nós tivemos mudanças nessas regras? Foi a partir do dia 6 de março de 97, com a edição do decreto 2172. A partir dessa data, o INSS não reconhece mais, então só judicialmente você consegue reconhecer. Pelos cálculos aqui, o Sérgio Vieira teria 2 anos de contribuição como eletricista. Isso teria peso para pedir a aposentadoria nessas condições que você acaba de expor? Teria peso se ele fosse pedir só administrativamente, porque o INSS só reconhece até essa data. Mas o Poder Judiciário, no recurso repetitivo 1306-113 de Santa Catarina, do STJ, ele disse que a eletricidade ainda pode ser considerada. Ele disse que esse rol de agentes nocivos do decreto regulamentador, de um decreto do Poder Executivo, ele não pode limitar o reconhecimento de qualquer agente que cause um efeito deletério, um efeito negativo na saúde da pessoa, na integridade física. Então, mesmo ele tendo trabalhado só até 3 anos, até a edição do decreto 2172, o judiciário disse que ele ainda pode ser reconhecido desde que ele comprove a exposição à eletricidade. Professor Tiago, vamos fazer um apelo aqui para os nossos ouvintes, que quem quiser mandar mensagem pode fazê-lo pelo nosso WhatsApp 0859 8940-2385. Você manda a sua mensagem com a dúvida sobre a aposentadoria, sobre pedidos de qualquer tipo de benefício na área previdenciária. O professor Tiago Albuquerque está aqui para responder a sua dúvida. Manda a mensagem com o texto escrito, diga em que cidade você se encontra e você terá a resposta aqui na ponta da língua pelo professor Tiago Albuquerque. Gostaria de saber se com a nova reforma previdenciária ainda vai ser necessária a realização de perícia para o
recebimento do BPC? A pergunta é do Antônio, que se encontra em Itauá, região dos Inhamuns. Sim, Antônio, ainda vai ser necessário porque a legislação prevê a revisão do benefício por incapacidade a cada 2 anos e não há qualquer disposição legal nos textos de projeto de reforma da Previdência para alterar isso aí, não. Janaína, em Barroquinha, ela quer saber, professor Tiago, se a mãe, que tem 66 anos de idade e recebe auxílio-doença, vai ser afetada com as novas regras da Previdência Social. Não necessariamente, ela pode ser afetada pela revisão em si do benefício, mas tem também um detalhe, como ela já tem 66 anos de idade, se ela conseguisse revisar, ou seja, mudar o auxílio-doença para uma aposentadoria por invalidez, ela nem teria mais risco, porque quem tem mais de 60 anos ou mais, não precisa passar por perícia médica. Então a resposta, Janaína, é muito boa. E siga esse conselho do professor Tiago para tentar transformar o auxílio-doença em aposentadoria. Rosa de Pentecoste, sou agricultora, tenho começo de hérnia de disco e o médico disse que estou incapacitada para o trabalho. Cortaram o meu benefício em novembro, mas eu tenho exames desse mês que comprovam que eu não tenho condições de trabalhar. Tenho o direito de pedir uma aposentadoria por invalidez, tenho 15 anos de sindicato como contribuinte. Dona Rosa, um abraço para a senhora, para os amigos de Pentecoste, assim como o doutor Nielto, também advogado aí da região. Dona Rosa, a senhora pode pedir sim, mas a senhora vai ter que comprovar que realmente está incapaz permanentemente para o trabalho. Como é que você comprova isso? Levando o laudo médico, levando um atestado, levando guia de internação, levando compra de medicamento, receita de medicamento, tá bom? Não basta ter a doença. Se você estiver gripado, você está doente? Tá. Mas está incapaz de trabalhar? Muito provavelmente não. Então tem que provar que é uma doença que torna você incapaz para trabalhar. Valnete, da cidade de Russas, tenho 58 anos de idade, 15 anos de contribuição na área de saúde e mais 5 anos em outra área. Com quantos anos eu posso me aposentar? Nesse caso aqui entra aquela história da exposição a agentes biológicos que gere prejuízo na saúde e que antecipe as condições de aposentadoria, professor Tiago? Perfeitamente, Luzenor. Esse período que ela trabalhou na área da saúde, ele pode ser convertido em uma razão de proporcional para a mulher de 1,2, ou seja, para cada período que ela trabalhou, vai transformar em 1,2. 15 anos viraria 18 anos de tempo de contribuição. Só que ela teria que ter os 30 anos no mínimo, né, de contribuição. Então, por mais que ela converta, ela não consegue chegar aos 30 anos e não tem direito a se aposentar sem precisar da idade. Então, necessariamente, o que vai acontecer mais rápido, ela completar os 60 anos, porque ela já tem 58, aí ela pediu uma aposentadoria por idade. Professor Tiago, a Dona Maria do Socorro, ela não diz em que cidade se encontra no interior do Ceará, mas traz uma situação aqui meio dramática. Ela relata que começou a trabalhar em uma empresa em 1980, mas não foi registrada com a carteira assinada. Em 2009, começou a contribuir para o INSS e em 2014 foi registrada a carteira. Já tem 58 anos de idade. Tem como contribuir de forma retroativa para quando completar 60 anos ter os 15 anos de contribuição? Dona Maria, muito bom dia. A gente vai levar um pouquinho mais de tempo para explicar, Luzenor, o caso da Dona Maria, mas é um caso de dúvida de muitos empregados que têm, infelizmente, surrupiado, vilipendiado seus direitos a reconhecimento do tempo de trabalho. Dona Maria, quando a empresa lhe contrata, ela tem a obrigação de promover a assinatura na sua carteira e de recolher o tributo referente ao seu INSS, uma contribuição social. A senhora tem que ter descontado a parte da senhora para a empresa recolher e a empresa também tem que recolher a cota patronal dela. Em razão disso, a obrigação de promover o recolhimento, tanto o que compete à senhora como da empresa, é somente da empresa. A empresa recolhe a parte dela e também desconta a sua parte recolhe. É o que a gente chama de substituição da responsabilidade de tributar. Por isso, a única obrigada a comprovar o recolhimento aí é a empresa. Em razão disso, quando o empregado trabalha e a empresa não assina a carteira ou assina a carteira, mas não recolhe, o empregado não pode ser punido. Se o empregado prova que houve relação de trabalho, o INSS é obrigado a reconhecer aquele período sim. Professor Tiago, agora, essa resposta sua, ela desperta curiosidade para muita gente que se encontra nessa situação da Dona Maria do Socorro. Quer dizer que a Dona Maria do Socorro, desde que a empresa que a empregou ao longo desse tempo, dos anos 80, 90, sem carteira assinada, se recolhesse a contribuição para o INSS, a Dona Socorro poderia ter direito à aposentadoria? Deixa eu levar então a mais um esclarecimento ainda, Luzenor.
Mas olha como é importante, a dona Maria tem 29 anos trabalhando nessa empresa. Se ela tiver mais um ano só, ela tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição e não precisa esperar a idade. Então, olha como é drástico quando a empresa deixa de recolher a contribuição do trabalhador. Olha como ele pode sofrer com isso. Quanto à sua pergunta, nem que a empresa não recolha, Luzenor, nem que a empresa não recolha todo esse período de 29 anos da dona Maria, ainda que a empresa não recolha, ela vai ter direito. Por quê? Porque a empresa teria que ter recolhido, mas tem um terceiro que deveria ter fiscalizado a arrecadação dessas contribuições, que é o Estado brasileiro, através, hoje em dia, da Receita Federal do Brasil, a União através da Receita. Se o Estado foi leniente, não conseguiu recolher e fiscalizar, o trabalhador não pode ser punido. Então, o trabalhador tem que ter reconhecido esse tempo. Se o Estado, através da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional, vai entrar ou não com a ação contra a empresa, é outra história que não tem nada a ver com o reconhecimento de tempo do trabalhador. E, normalmente, o Estado não entra com essa cobrança contra a empresa. Vou continuar sendo impertinente, professor Tiago. Perfeito. No caso da dona Maria do Socorro, repito que a sua resposta é de ampla repercussão. Nesse caso, a dona Maria do Socorro tem que apresentar provas que trabalhou nessa empresa. Onde ela irá buscar essas provas? E no caso, quando a empresa já fechou as portas? Perfeito, Luzenão. Olha, realmente a legislação previdenciária, ela estabelece que, para comprovar o tempo de serviço, eu tenho que ter um início de prova material. É o que está no parágrafo 3º do artigo 55 da Lei 8.213. Então, ela vai ter que ter um início de prova material. O que é uma prova material? É algo, realmente, uma matéria que prova que você trabalhou. Normalmente serve a carteira, mas a senhora não foi registrada, então vai ter que servir uma prova ainda mais informal. Por exemplo, algum recibo de pagamento, alguma transferência que o empregador tenha feito da conta dele para a senhora, algum comunicado da dona da empresa, dono da empresa, dizendo que a senhora não foi trabalhar nesse dia e tem que ter ido trabalhar, algum atestado que você tenha entregado e ele tenha dado recibo de que recebeu o atestado, qualquer coisa que mostre que a senhora realmente tinha uma subordinação a essa pessoa. Mais uma pergunta. Antônio Eudo está em Choró, na região do Sertão Central. Ele disse que tem 44 anos de idade e 25 anos de contribuição como efetivo no cargo de professor. Com a reforma previdenciária, como ficará a situação dele? Você já esclareceu, antecipou sobre essas novas regras que estão sendo encaminhadas ao plenário da Comissão Especial da Câmara Federal. 25 anos de contribuição com 55 anos para as mulheres. E para os homens, no caso de professor? Para os homens também vai ter essa exigência da idade mínima, Luzenor, só que também não ficou tão ruim como eles tinham proposto inicialmente, né? Vai manter os 30 anos de contribuição mínimo, mas a idade mínima do homem vai ser de 60 anos. Então, quando acumular 30 anos de tempo de serviço no magistério com 60 anos de idade mínima, vai ter direito à aposentadoria. Você pode também nos encaminhar a sua pergunta, como acaba de fazer o Antônio Eudo, para o nosso WhatsApp 085-98940-2385. Você também que nos acompanha pelas redes sociais do Ceará Agora, pode mandar a sua pergunta. Manda a pergunta com o texto escrito, manda um áudio, manda uma imagem aí pra gente e você terá a sua pergunta respondida aqui pelo professor Tiago. E também tem o caminho da hashtag Ceará Agora, que os nossos ouvintes e internautas podem nos encaminhar as dúvidas. A dona Luísa Domingos está em Iguatu. Ela quer saber quando o aposentado morre e tem um empréstimo, a família é obrigada a pagar. Que pergunta interessante essa aqui da dona Luísa Domingos. Quando o segurado da Previdência Social, que tem um benefício, faz um empréstimo consignado e morre ao longo desse período que está sendo pago, a família é obrigada a pagar essa diferença do empréstimo? A pergunta é muito interessante, muito sensível e deve ser dúvida de muitos brasileiros que venham passar pela mesma situação, tá bom? Dona Francisca, um abraço para a senhora, região de Iguatu, e ao doutor Marco Antônio Sobreira e o nosso deputado Marcos Sobreira, da região aí também. Dona Francisca, é o seguinte, o Código Civil diz que as dívidas sucedem à pessoa, mas só até o limite do espólio, ou seja, quando a pessoa vem a óbito e ela deve 300 mil reais, se ela deixa uma herança no valor de 100 mil, a dívida tem que ser paga, mas não vai ser paga extrapolando o valor de 100 mil, vai ficar limitado ao valor que a pessoa deixou de bens quando morreu. Então, se ela devia 300 e ela só deixou 100 mil de bens, essa dívida vai ser paga só em 100 mil reais. O que ultrapassar isso, a pessoa não existe mais a dívida, ela não tem que pagar.
No caso do empréstimo consignado, é a mesma regra. A pessoa fica obrigada a pagar até o limite da herança. Mas tem um detalhe muito importante para você não permitir que bancos mal intencionados façam essa cobrança indevida. É que a maioria dos contratos de banco já vem com a cláusula de seguro, dizendo que se caso a pessoa venha a óbito, o empréstimo já está pago. Por quê? Porque além da parcela com os juros que a senhora paga, a senhora também paga um valorzinho a mais lá, justamente para garantir que quando venha uma situação de óbito, às vezes alguns cobrem até o desemprego também. Se você vier a ficar desempregado, não tem que pagar o empréstimo por um período. Ou no caso de óbito, não tem que pagar mais nada do empréstimo. Bom esclarecimento para a dona Luísa Domingos, da cidade de Iguatu. O Antônio está em Russas, diz que o pai fez uma perícia na Justiça Federal em fevereiro e ainda não foi chamado. Por que tanta demora? A demora pode ser por uma questão processual, pode ser que o juiz tenha pedido uma emenda inicial, pode ser que o INSS tenha recorrido, pode ser que tenha entrado com embargo de declaração. Tem que saber realmente no processo até em que pé anda para poder descobrir. Agora, realmente, as perícias médicas, Luzenor, têm passado por um problema ultimamente no nosso tribunal, não só no nosso tribunal, mas como em outros também. Professor Tiago, qual é a diferença dessa perícia que é feita pela Justiça Federal e a perícia feita diretamente pelo INSS? É que a perícia do INSS, ela está ali adstrita ao âmbito administrativo, Luzenor. Quando você faz uma perícia no INSS, você ainda está pedindo ao INSS que avalie o pleito que você está fazendo ali. Depois que você tem o benefício negado, é que você ajuiza uma ação para dizer, olha, eu não concordo com a decisão do INSS e eu queria que o magistrado pudesse analisar se realmente o INSS está certo ou se quem tem razão sou eu e eu tenho direito ao benefício. E quem paga essa perícia feita pela Justiça Federal? É o INSS ou o segurado quando ganha a causa junto ao INSS por via judicial? Luzenor, quando a pessoa entra com uma ação, ela pode pedir a gratuidade da justiça nos termos do artigo 98 e 99 do Código de Processo Civil. Ele pode dizer assim, olha, eu não tenho renda suficiente para entrar com a ação. Ou então até tenho renda, mas essa renda, se eu pagar essas custas, ela vai prejudicar na manutenção da minha família. Então, o que a gente chama de hipossuficiência nos termos da lei. Você pode ser uma pessoa que tem dinheiro, mas esse dinheiro não é suficiente. E se você tirar para pagar as custas do processo, você vai ser prejudicado na manutenção familiar. Então, você pode declarar que não tem condições de pagar um processo. Aí, o que acontece? O juiz pode deferir a gratuidade da justiça. Quando o juiz defere a gratuidade da justiça e você recorre no judiciário contra uma decisão do INSS, se você ganha aquela causa e prova que o INSS errou, o INSS é condenado a pagar o seu benefício e as custas da perícia médica. É o INSS que arca com essa perícia. Se você entra com a ação e quem ganha é o INSS, ou seja, você perde a ação, aí, como você é beneficiário da gratuidade da justiça, o INSS não paga, porque foi ele que ganhou a ação, e você também não vai pagar, porque você tem a justiça gratuita. Quem vai pagar é o próprio Tribunal Regional Federal. E hoje aqui no Ceará dá para ter uma ideia de quantas mil perícias estão sendo pagas pela Justiça Federal? Tem também, professor Tiago, mudança ou proposta de mudança na legislação que disciplina esse tipo de pagamento dessas perícias? Luzenor, o volume de perícias ela ultrapassa facilmente alguns milhares. Hoje nós temos na Justiça Federal do Ceará um quadro de 15 peritos médicos realizando perícia. Só que, infelizmente, há uma escassez de recursos aí. Até onde a gente tem informação, há um atraso de perícia médica da ordem superior de 5 milhões de reais, né? Existe um projeto de lei, que é o projeto de lei 2999, onde foi proposto que esse ônus da perícia médica, quando houvesse a gratuidade da justiça, não fosse mais da justiça, mas sim do próprio Poder Executivo. No entanto, recentemente, ainda essa semana, o deputado federal Eduardo Bismarck, ele fez um substitutivo, apresentou o substitutivo a esse PL, projeto de lei, sugerindo que, na verdade, ao invés do Poder Executivo apenas arcar com ônus, fosse criada uma central de perícias médicas por parte do Poder Executivo e essa central realizasse todas as perícias, inclusive aquelas judiciais. E nesse caso, essa proposta do deputado Eduardo Bismarck é ruim ou boa para os segurados da Previdência Social? Ou deixa a ideia aí de que essa central de perícias vai concentrar todas as perícias, tanto do INSS
quanto de outros servidores do Poder Executivo, professor Tiago? Isso mesmo, Zenor. Realmente há uma inclinação para que essa central de perícias concentre todas as perícias do Poder Executivo, inclusive de servidor federal e outras mais. Acaba burocratizando ainda mais a máquina do INSS. Perfeito, porque, por exemplo, hoje um servidor do INSS, se ele tem que passar por uma perícia médica, hoje não existe mais um perito próprio do INSS, seria a cargo dessa central e aí demoraria mais, ou seja, distanciaria mais o acesso à perícia médica. Se você perguntou se ela pode trazer algum prejuízo, essa emenda, esse substitutivo apresentado pelo deputado Eduardo Bismarck, em meu sentir, sim. Por quê? Porque ele acaba prejudicando um pouco a imparcialidade do processo. Uma coisa, Luzenor, é que o Poder Executivo, ele pague o perito, mas o juiz poder escolher que seja um perito imparcial e da sua confiança. Então, o juiz o escolhe e aí o Poder Executivo apenas arca. Agora, outra coisa é esse projeto, esse substitutivo apresentado, que vai determinar que o próprio Poder Executivo é que realiza a perícia. Vai ficar uma parcialidade aí, um risco de perda da imparcialidade, porque o Poder Executivo é interessado na perícia e é ele que vai realizar a perícia. Isso pode trazer algum dano, sim, ao razoável, ao processo, né, à imparcialidade do processo. Vamos correr porque tem muitas outras mensagens encaminhadas pelos nossos ouvintes. E você que está ligado ou ligada nas nossas emissoras de rádio que geram a partir da FM 104.3 na Grande Fortaleza, o Jornal Alerta Geral e especial sobre os caminhos da aposentadoria, ou se encontra no interior do Ceará, ou nos acompanha pelas redes sociais, manda a sua mensagem. A mensagem dizendo, colocando a sua dúvida e também dizendo em que cidade você se encontra. O nosso WhatsApp é linha aberta e direta para você, 085 989 40 2385. Mais uma pergunta, Francisca Silva de Iguatu. Dei entrada no INSS em abril para ter direito à pensão por morte rural. O processo ainda está em análise. Quero saber se quando analisar eu recebo desde o dia que dei entrada. A pergunta da dona Francisca a gente respondeu anteriormente, sim. Se comprovado que a senhora já tinha preenchido todos os requisitos na época do requerimento, vai ter direito a todos os atrasados. Shirley de Fátima, cidade de Russas, tenho 53 anos de idade e 7 meses de idade. 53 anos e 7 meses. Tenho 32 anos de contribuição e 7 meses. Se a lei for aprovada, o que pode mudar para mim? Dona Shirley, a senhora está garantida porque a senhora já preencheu todos os requisitos, já tem direito adquirido. O Luzenor já ia falando e sem querer eu falei na frente dele. Fique à vontade, professor Tiago. A dona Shirley já tem direito adquirido a aposentadoria por tempo de contribuição e mesmo que venha a reforma, não vai ser prejudicada. A Francisca Aragão está em Granja e quer receber uma resposta sobre a situação da mãe dela, que tem 48 anos de idade, 28 anos de contribuição para o INSS como merendeira concursada. Quantos anos falta para a minha mãe se aposentar por tempo de contribuição? Ela já está batendo na trave aí, Luzenor. Como ela já tem 28 anos e o tempo de contribuição mínima da mulher é 30 anos, está faltando apenas 2 anos para ela se aposentar, independente da idade dela. Tá errado, professor. 28 anos de contribuição. 48 anos de idade, professor Tiago. 28 anos de contribuição. Então, professor, não são 60 anos de idade, não? Não, porque a aposentadoria por tempo de contribuição, ela dispensa o requisito etário. Quando ela completa 30 anos de contribuição, independente da idade, ela já pode se aposentar. E no caso da mãe da Francisca Aragão, entra na regra de transição? Não vai entrar na regra de transição porque ela já está pertinho aqui de se aposentar. No caso aqui, não tem aquela regra 86, 96, e aqui ela somaria 48 com 28, dava daqui... 76 ainda, né? Faltam 10 anos. Faltam 10 anos para ela excluir o fator previdenciário, mas ela já pode se aposentar. Ela pode sofrer algum prejuízo sim, porque terá incidência do fator previdenciário. Agora também, para quem tem benefício no valor de salário mínimo, o fator previdenciário pouco vai importar. A cada momento a gente aprende aqui com o professor Tiago Albuquerque. Mas a Francisca Aragão, que tirou essa dúvida para a mãe dela, também tem uma dúvida. Ela tem 23 anos de idade e um bebê de 1 ano e 8 meses. Ela é concursada pública também como merendeira. Tem direito ao salário de maternidade, tem 4 anos e 3 meses de contribuição. Aí sim, a resposta é muito boa para Francisca Aragão. Dona Francisca, terra de Granja, terra do meu amigo Dr. Rafael Ponte. Tem direito sim, porque a senhora já estava com contribuição durante o período que seu bebê nasceu. Como tem 4 anos e 3 meses, então já antes dele nascer, a senhora já estava inserida no sistema, aí já pode pedir o salário maternidade sim. A senhora tem até 5 anos para dar entrada nesse salário maternidade.
A Ana está em Quixadá, diz que a tia dela contribui para o Sindicato dos Trabalhadores Rurais desde 2004 e completa em abril do próximo ano 55 anos de idade. E ela quer saber se com a reforma previdenciária vai ser prejudicada. Ô, resposta boa para a dona Ana, hein? A dona Ana não vai ser prejudicada porque ela já está pertinho de se aposentar, mas a gente sempre dá aquele alerta também, né, Luzenor? Não basta contribuir para o sindicato. O sindicato ele é um órgão muito importante que ajuda a negociar os direitos dos trabalhadores, mas no caso do sindicato rural, o pagamento a ele não significa que a senhora vai ter o tempo reconhecido. Ele é apenas uma das provas admitidas em direito para que você possa provar que realmente trabalhou na atividade rural. E eu acrescento ainda uma informação para a Ana, para a tia da Ana e para muitos outros trabalhadores rurais. As regras para quem trabalha no campo não sofrerão alteração com a reforma previdenciária. O Júnior está em Quixeramobim, cuido do meu pai, que é aposentado por invalidez, e por isso não posso trabalhar no momento. Tenho um filho pequeno e eu e ele somos dependentes do dinheiro do meu pai. Caso ele venha a falecer, meu filho teria direito a algum benefício? Júnior, a sua resposta ela não vai ser muito positiva, mas tem outro detalhe para você aí. Se você já tiver mais de 21 anos de idade, você não tem direito à pensão do seu pai, salvo se você comprovar que também é inválido, né? Até os 21 anos de idade. Então, se você comprovar que é inválido, vai ter direito à pensão por morte do seu pai, sim. Se não, não tem direito. E o neto também não tem direito à pensão por morte do avô, só se ele provasse que era criado materialmente, ou seja, na verdade, como um filho. Agora, apesar dessa resposta negativa, Luzenor tem uma chance aqui para ele dele ganhar alguma coisa, que é, se ele realmente precisa ficar com o pai para cuidar do pai aposentado por invalidez, ele pode comprovar que o pai tem a chamada grande invalidez e precisa de uma pessoa para cuidar dele o tempo todo. Aí o pai dele conseguiria o acréscimo do adicional de 25% do valor do benefício dele. Cristiana, parente de Guaraciaba do Norte, sou professora, tenho 24 anos de contribuição e 49 anos de idade. Qual o meu tempo para aposentadoria? Me aposento com 100% do salário que ganho? Dona Cristiana pode se aposentar aos 25 anos de trabalho, mas não tem a garantia da chamada integralidade, ou seja, você não vai ganhar na aposentadoria exatamente o que ganhava na última remuneração. Esse direito não existe na Previdência Social. Vai ser feito um cálculo com base nos 80% maiores salários de contribuição a partir da competência julho de 94. Luzia, de Caucaia, o benefício do meu filho é no meu nome. Quando for para eu me aposentar, tem algum problema ou tenho que tirar do meu nome e passar para ele? De forma nenhuma. Agora, o que pode acontecer é que a sua renda pode superar o valor de 1/4 por cabeça da família. E aí, se superar, teria que saber quantas pessoas tem na sua casa, o INSS pode suspender o benefício e vir a cancelar. Mas você pode entrar com ação judicial pedindo para relativizar essa renda aí. Vamos a mais perguntas? Dona Maria de Caridade, meu marido tem 15 anos de contribuição e deu entrada no processo para se aposentar em janeiro. Até agora, nada. Gostaria de saber quanto tempo ainda vai demorar. Então, tá havendo realmente um distanciamentozinho entre a entrada e a resposta do INSS, e até onde a gente sabe tá levando entre 6 a 7 meses, infelizmente. Professor Tiago, a dona Elizabeth de Tianguá anda angustiada. Há 2 anos meu esposo tinha o BPC, em dezembro o benefício foi bloqueado. Ele está com advogado para tentar reverter, mas ele tem 75 anos de idade. Já pode mudar para a aposentadoria? Como faz? Ele pode mudar sim, desde que ele comprove que tem a carência mínima de 15 anos. Então vai ter que provar que trabalhava na atividade rural durante 15 anos, ou então que tem carteira assinada durante 15 anos, ou contribuía como facultativo ou contribuinte individual. Ou seja, sem ser contribuinte do INSS, não tem direito à aposentadoria. Isso mesmo, só se for segurado especial que você pode estar vinculado à Previdência sem estar recolhendo. O Francisco Severiano diz que é deficiente visual, tem 60 anos de idade e recebe um benefício LOAS há 23 anos. Pergunta se com essa reforma ele pode ser atingido. Em razão da reforma não, Francisco, porque você já tem direito adquirido, o benefício foi concedido antes dela, mas o benefício assistencial, ele passa por revisões que são a cada 2 anos. Então, se você não tiver mais o requisito da deficiência ou da renda, pode sofrer alguma suspensão. A Nayana de Umirim tem uma pergunta que é fora da área previdenciária, mas acaba tendo repercussão quando for fazer um pedido na área do INSS. Ela diz, professor, que é batizada no nome de uma pessoa e registrada no nome de outra. Posso mudar o nome que está no registro? Pode sim, pode entrar com ação retificação para poder promover essa alteração. Irene de Agrovira não diz qual é o município, ela tem 53 anos de idade e em 2020 completa 30 anos de contribuição, está doente e não pode trabalhar. Será que
pode dar entrada na aposentadoria? Dona Elvira, a senhora pode dar entrada hoje num pedido de benefício por incapacidade, auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, mas vai ter que levar provas de que, além de estar doente, essa doença a torna incapaz para trabalhar. E quem tem 60 anos de idade e 15 anos de contribuição pode pedir a aposentadoria? É o caso do Hernani, em Aracati. Hernani, esse nome às vezes eu fico com dúvida se é de homem ou de mulher, que eu também já conheci uma mulher com esse nome, Hernani, mas se for homem, Hernani, por enquanto não, vai ter que esperar os 65 anos de idade. E se ele for pescador? Se ele for pescador, ele tem Ou a agricultor? redução. Perfeitamente, Luzenor. Se ele for pescador, se ele for agricultor, se ele for quilombola, se ele for indígena, ele tem a redução dos 5 anos de idade, ou seja, ao invés de 65, se aposenta com 60, mas vai ter que comprovar essa condição. E quando é Hernani mulher? Hernani mulher já poderia se aposentar porque tem a idade mínima que é 60 anos e 15 anos de contribuição que é a carência exigida para o benefício. Luciano de Guaraciaba do Norte, minha esposa recebe Bolsa Família, nós temos uma filha de 3 anos e outra que nasceu há pouco tempo, tem 8 meses, ela tem direito ao salário maternidade? Tem direito ao salário maternidade se sua esposa na época estava realmente trabalhando ou tinha deixado de trabalhar, mas estava ainda dentro do período de graça. Vamos continuar em Guaraciaba do Norte, a pergunta é longa da dona Raimunda. Minha mãe vai completar 65 anos de idade e recebe o LOAS. Tem como se transformar em aposentadoria por idade? E eu recebo meu benefício por invalidez desde 2004. Ainda preciso fazer perícia? Tenho 37 anos e fiz no ano passado. Eu tenho a visão totalmente perdida do lado direito. 2 respostas. A mãe da dona Raimunda, ela pode transformar o benefício de aposentadoria se ela provar que tem a carência mínima de 15 anos. Ou seja, que ela pagou a previdência durante 15 anos, ou então que ela trabalhou como agricultora, como pescadora, ou como indígena e quilombola durante 15 anos. Aí ela pode transformar sim. Agora, só pela idade, sem provar que trabalhou 15 anos, não pode transformar não. Quanto à sua outra pergunta, dona Raimunda, a senhora tem que passar pela perícia sim. Só está isento de perícia médica nos termos do artigo 101, parágrafo 1º da Lei 8.213, quem tem 60 anos ou mais. Maria da Conceição, não diz em que cidade se encontra, mas vai a pergunta, dona Maria, e a resposta do professor Tiago. Gostaria de saber se ainda existe a aposentadoria de quando a pessoa completa 60 anos de idade. Eu só contribuí por 2 anos para o INSS, eu tive que parar de trabalhar para cuidar da minha mãe. Tenho 58 anos e não tenho condições mais de trabalhar. Posso dar entrada no pedido de auxílio-doença? Dona Maria, para quem não contribuiu para o INSS, só tem direito se for segurado especial, pescador, agricultor, quilombola ou indígena. Se não é o seu caso, a senhora tem que ter a carência mínima que é de 15 anos, então não teria direito à aposentadoria agora. Pergunta do Herboldo Hernanes, do Bom Sucesso em Fortaleza. Estou há 4 anos no INSS e estou há 5 anos sem receber o PIS. Quero saber se caso eu me aposente por invalidez, vou receber esse PIS. Olha, pelo tempo do INSS não, porque esse programa de integração social do trabalhador só existe para quem está trabalhando. Vizinho do Herboldo tem o João também no Bom Sucesso em Fortaleza, tem um filho que tem doença mental depois de um acidente de moto. Quem tem esse tipo de problema precisa passar por perícia de revisão? Precisa sim. Luzenor, é até interessante que a gente faça essa distinção aqui, ou melhor, esse alerta, que todos precisam passar por perícia, exceto quem? Quem tem 60 anos ou mais, ou agora, de acordo com a Lei 13.847, instituída há poucos dias atrás, o governo federal também isentou de perícia o portador de HIV. Mas se não é pessoa com 60 anos ou mais ou portador de HIV, essa pessoa vai ter que passar por perícia médica também. Normando está em Patos, Paraíba, com a seguinte pergunta e uma boa resposta certamente do professor Tiago. Ele diz, o Normando, que é caminhoneiro, paga 2 salários mínimos como autônomo e tem desconto de R$150 por mês. Tenho 65 anos de idade, tenho 16 anos de contribuição. Queria saber qual o salário que terei direito. A resposta seria boa se ele perguntasse se tem direito à aposentadoria, porque seria afirmativa, já pode correr para se aposentar. Para calcular o benefício do senhor, seu Normando, a gente teria que saber qual o histórico da vida contributiva. Todas as contribuições do senhor a partir de julho de 94 para cá. Sem essa informação, não tem como a gente dizer quanto é que será o seu benefício. Mas eu vou tirar a sua paciência aqui, professor Tiago. Mas se o Normando, com 65 anos de idade e 16 anos de contribuição, ele se aposenta, na pior das hipóteses aqui, já de imediato, com o salário mínimo. Perfeitamente, Luzenor. Se aposenta pelo menos salário mínimo, não tem incidência do fator previdenciário, porque já tem direito à aposentadoria por idade. E como ele contribuiu com os valorzinhos a mais aí, pelo menos pelo que ele está narrando agora, ele deve ter até um valor a mais do que salário mínimo. Só não tem como a gente calcular sem saber todo o histórico de vida de trabalho dele.
Paulo Joaquim, em Quixadá. Se eu fizer uma habilitação, será que isso implica no meu benefício? Habilitação de quê? Não sei se a habilitação está falando habilitação no INSS para trabalhar em uma atividade, habilitação CNH, carteira de habilitação. Se for, aí vai depender do tipo de incapacidade ou deficiência que você alegou lá no INSS. Por exemplo, se você disse que não podia trabalhar porque não tinha mais uma visão, não tinha mais acuidade visual, aí talvez ele prejudique, porque o INSS vai dizer, você disse que não pode enxergar e não pode trabalhar por causa disso, mas tirou uma CNH. Então depende do tipo de deficiência ou incapacidade que você alegou lá. Professor Tiago, a dona Maria de Fátima de Ocara diz que vai fazer 65 anos em julho, agora nesse mês está fazendo 65 anos e tem uma doença crônica, artrose, artrite e bursite. Pagou o INSS por 5 anos, tinha uma microempresa de produtos comestíveis e ficou pagando, né? Hoje se sente incapaz, não aguentou mais trabalhar por conta da doença. Desde 2015 recebe o auxílio-doença e cortaram o benefício. Ela foi no INSS e disseram que poderia mudar para a aposentadoria. Agora já me disseram que não tem direito. O que ela precisa fazer? Dona Maria, se a senhora trabalhou durante 15 anos e tem prova desse período recolhido, então a senhora realmente pode transformar o benefício na aposentadoria por idade, porque já tem a idade mínima. Para a mulher 60 anos, a senhora já tem 65. Agora, essa outra informação que não tem direito, teria que saber por que o servidor alegou. Se é porque a senhora não tem a carência de 15 anos ou por outro motivo. Mas, em tese, se a senhora trabalhou 5 anos, se a senhora trabalhasse, teria direito. Agora, eu vi que no começo a senhora informou que pagou INSS só por 5 anos. Então, quem pagou só por 5 anos não tem direito, não. A não ser que some com períodos trabalhados também como segurado especial. Na atividade rural, por mais 10 anos. Somaria os 5 da atividade urbana com 10 da rural, daria 15 anos de carência, aí já teria direito à aposentadoria também. A dona Sion Ribeiro está no interior do Ceará, tem 55 anos de idade, 19 anos de contribuição. Quando vou ter direito à minha aposentadoria? Será se posso me aposentar aos 60 anos de idade ou não? Dona Sion, perfeitamente. Pode se aposentar aos 60 anos de idade sim, porque já tem a carência mínima. Então basta esperar agora o requisito etário, a idade. E se ela for trabalhadora rural? Se ela for trabalhadora rural, ela já pode se aposentar agora, ir lá no meuinss.gov.br e fazer o requerimento da aposentadoria por idade na qualidade de segurado especial. Lembrando que segurado especial é quem? É o agricultor, o pescador artesanal, o quilombola e o indígena. Professor Tiago, a Luana de Icó tem a seguinte dúvida. Ela diz que é portadora de glaucoma, já fez 6 cirurgias. Em março fez a última cirurgia, estava recebendo um auxílio-doença e após a última cirurgia foi chamada para a perícia e o benefício foi negado. Queria saber se foi recusado porque eu não tenho o direito de receber esse benefício. É esquisito aqui, né, professor? Também é esquisito, Luana. A gente precisaria ter acesso ou a senhora conhecer o processo administrativo para ver o indeferimento do INSS, né? Porque realmente quem já fez 6 cirurgias não deve estar numa situação de plena saúde ou plena capacidade de trabalho. Então, o que é que eu recomendo à senhora? Que a senhora consulte a Defensoria Pública ou um advogado aí na sua região e possa já pedir aí para ele dar uma olhada no processo administrativo, entender o indeferimento e entrar já com recurso administrativo ou com processo judicial. Professor Tiago, a Maria está em Granja, deu entrada no benefício de assistência social em março e ainda está em análise o processo. Ela quer saber se pode pagar o INSS ou precisa esperar a saída desse resultado da perícia? A pergunta é muito boa, viu, Luzenor? Você pode pagar, dona Maria, mas a minha recomendação é que você faça na qualidade de segurado facultativo. Porque se a senhora contribuir para o INSS como contribuinte individual, como MEI, como empregado, vai estar dando a entender que a senhora pode trabalhar e tem renda suficiente, né? Então, como a senhora não deve estar podendo trabalhar, contribua na categoria correta, que é de segurado facultativo. É aquela pessoa que não trabalha, mas deseja contribuir para a Previdência. Agora a pergunta do Antônio de Paramoti. Ele diz o seguinte: registrar uma criança no nome do meu pai, mas não é filho dele. Gostaria de saber se isso é certo, porque meu pai já tem mais 6 filhos. O menino foi registrado sem autorização dos outros filhos. Isso é certo? Claro que não, Antônio, né? Ninguém pode assumir uma responsabilidade dessa de paternal se realmente não é seu filho. Então você pode procurar aí um advogado privado, a Defensoria Pública e entrar com ação de retificação aí para que esse registro dessa criança seja alterado. Mas no caso aqui, professor, que é a segunda pergunta dele, o menino foi registrado sem autorização dos outros filhos. Isso é certo? Não cabe aos outros filhos, supostos irmãos, interferir na decisão desse registro aqui. E outra pergunta ao mesmo tempo. São 2 perguntas, não estou afirmando.
Nesse caso, o registro é feito com o aval do pai ou qualquer pessoa pode chegar lá, a Camila pode chegar, a Camila dizer, olha, o filho é do Rodrigo, o filho é do Oliveira, e registrar a revelia do pai? É do verdade. suposto pai? Não pode, Luzenor. O pai tem que realmente declarar que ele realmente é pai daquela criança. Agora, tem um detalhe que você chamou a atenção aqui para o caso do Antônio e que eu lembrei de um outro caso de uma pessoa conhecida, só para fazer essa distinção também. É bem verdade que os filhos não têm, né, ingerência sobre isso, não pode dizer se o pai vai ou não registrar. Agora, o que é que os filhos poderiam intervir? Se essa criança, porque foi bem um caso narrado dessa pessoa que eu conheci, ela disseram, olha, meu pai, registraram uma criança no nome do meu pai, só que não foi registrada sem o pai querer, o pai quis adotar aquela criança, uma adoção à brasileira, uma adoção na grosseria, mas o pai quis, o pai dos outros filhos biológicos quis, e os filhos podem intervir nesse tipo? Podem, por quê? Quando o pai tem uma certa idade, 70 anos ou mais, os filhos podem intervir porque há um interesse dos herdeiros. Então, ele não pode adotar qualquer criança porque pode intervir na herança. Boa essa resposta esclarecedora, a informação do professor Tiago Albuquerque Hernandes, do Bom Sucesso em Fortaleza. Sou aposentado por invalidez pela Justiça Federal. Quero saber se esse benefício pode ser cortado antes de ser feita alguma revisão. Hoje só deu Bom Sucesso aqui, viu, Luciano? Bom Sucesso aqui, Iguatu e Acopiara, viu, aqui bombaram. Aproveitando, um abraço para os amigos aí do Bom Sucesso. É possível que, a pergunta é se seria possível que seja cortado antes de alguma revisão. Não pode ser cortado, a não ser que o juiz, na sentença, tenha estabelecido uma programação da alta. Ele tenha dito assim, a DCB, a data de cessação do benefício, será na data tal. A independente de perícia, o benefício pode ser cortado. Se o juiz não estabeleceu essa DCB, não é possível cortar sem qualquer ato antes dele. Professor Tiago Albuquerque, a última pergunta de hoje do Jornal Alerta Geral. Carla Gomes, ela diz que é empregada doméstica, tem 55 anos de idade, 18 anos de contribuição e com a carteira assinada. Ela pergunta se pode sofrer algum prejuízo com a reforma previdenciária. Carla, olha, você pode sofrer algum prejuízo sim, porque pode ser alterada a idade mínima e o tempo de contribuição, já que você se encaixaria aí na eventual regra de transição. Vamos encerrando agora a edição de hoje do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Professor Tiago Albuquerque, o nosso bom dia, o nosso muito obrigado aos nossos ouvintes que confiam no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. O nosso grande abraço, um bom final de semana e o nosso muito obrigado. Muito obrigado, Luzenor, e um bom sábado a todos os ouvintes do Alerta Geral. Grande abraço.